Olá, é um prazer ter você aqui conosco mais uma vez em um vídeo do canal Revista Acordes, do Departamento de História, que está vinculado ao Grupo de Estudos de História Social da cidade, UNESCO. Hoje nós vamos ter o prazer de ouvir uma palestra com o doutorando Renan Ascher. Nesse momento, eu vou fazer uma pequena apresentação do seu trabalho acadêmico. Ele é doutorando em História da Arte, Memória e Narrativa, pela Universidade Federal do Paraná e mestre em História pela mesma instituição. É professor auxiliar da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no Bacharelado de Artes Visuais. É curador independente, tendo realizado exposições em instituições como Museu da Gravura de Curitiba, Sesc Paraná e Museu Oscar Niemeyer. Também já foi arte educador, jornalista cultural e produtor cultural. Atualmente, pesquisa sobre as relações entre arte contemporânea, memória e espaço público, a partir de perspectivas da história e da teoria das artes visuais. De antemão, professor, eu já quero agradecer porque o senhor abriu um espaço na sua agenda para fazer esta palestra para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e para as demais pessoas que queiram assistir ao longo do tempo. Então, seja bem-vindo e a palavra agora é do senhor. Obrigado, professor Francisco. É um prazer poder falar aqui com, enfim, todos os envolvidos, né, com a PUC São Paulo e, enfim, tanto as pessoas que se interessam pelas pesquisas, né, ligadas à história social, história da cidade, história da arte também. Bem, como você falou aí na sua apresentação, né, sobre mim, sobre a minha trajetória, eu venho desse lugar da pesquisa em história da arte, né? Então, e mais ultimamente, né, nos últimos anos, é uma pesquisa conectando história da arte com espaço público, né? História das cidades e afins. Então, o conteúdo que eu preparei aqui para a gente nessa palestra de hoje vem desse lugar, né? E inclusive uma ilustração até de um artigo recente publicado por mim e pela professora Tânia Bloomfield, que também é da Universidade Federal do Paraná, onde nós exploramos ali algumas intersecções, né, entre conceitos de lugar, de não lugar, por meio de análises de obras de arte, especificamente intervenções urbanas contemporâneas, né, de três artistas. Antes de mergulhar nessas análises, né, que é o foco do artigo, portanto, eu queria fazer uma breve contextualização mesmo, né, do que a gente aqui, né, do campo das artes visuais, enfim, chama de intervenção urbana, né, chama de arte contemporânea, quais são as possibilidades, dinâmicas, desafios, enfim, o que é possível pensar, né, quando a gente fala da relação entre arte contemporânea e cidade, né, e espaço público, né. Eu acredito que a maior parte das pessoas, né, quando a gente fala em arte pública, em arte na cidade, arte urbana, enfim, faz associação, né, entre esses universos, geralmente pensa em monumentos urbanos, né, geralmente localizados ali em praças, enfim, ruas, outros espaços, digamos assim, mais oficiais, né, parques, lugares de destaque, né, que tem alguma conexão, às vezes, com
o próprio desenvolvimento urbano, o próprio desenvolvimento histórico, geográfico mesmo da cidade. Né? Aqui eu trago um exemplo, né, dessa imagem, de duas esculturas, né, que fazem parte desse complexo, que é a Praça 19 de Dezembro, em Curitiba, que é uma praça ali construída bem na metade do século XX, em comemoração ao centenário do Estado do Paraná. Né? É uma praça, então, portanto, né, muito ligada a um aspecto, um papel cívico, né, um papel de confirmação de uma certa identidade também, e demarcação, né, histórica desse lugar, de certa maneira, recente ainda, né, esse espaço que a gente chama de Estado do Paraná, enfim, mas que até aquele momento ainda, né, é bem jovem. A gente vê essas duas figuras, né, que é o foco principal aqui, né, que são essas, enfim, esculturas de vários metros de altura, né, feitas em pedra, portanto, um material resistente, feito para durar muitos e muitos e muitos anos, e com um forte aspecto ali identitário também, né, digamos assim, né, no sentido amplo dessa palavra mesmo, porque a escultura principal, que costuma se chamar de homem nu, né, a gente chama de homem nu, localmente aqui em Curitiba, mas o nome dela de fato é homem paranense, que é aquela figura masculina, né, que está ali no canto direito da imagem, supostamente simboliza, né, uma visão mais ou menos romântica e universal do que é esse homem paranaense, né, olhando ali, né, com seus músculos, o seu corpo totalmente harmonioso ali, né, seguindo ali umas proporções clássicas até, ele olha para o, né, ele é orientado ali o seu olhar, né, à sua frente, a olhar para o interior do estado, né, enfim, de onde vem boa parte das riquezas e tudo mais. Curitiba, geograficamente, para quem não lembra, fica ali mais ou menos no que seria o sudeste do Paraná, mais ou menos, né? Então ele está olhando para outra ponta do estado, digamos assim. Né? Tudo isso fazendo parte, né, de um complexo urbano muito mais amplo, né, que é o centro cívico, localizado aqui bem realmente próximo ao centro da cidade de Curitiba, que é onde ficam todas, não todas, né, mas boa parte das instituições do poder estadual, né? Ministério Público, Palácio do Governo do Estado, Tribunal de Contas, enfim, várias secretarias e a própria prefeitura da cidade também. Né? A gente tem a mulher nua também nesse complexo, né, que inicialmente foi pensada para o Tribunal de Justiça, mas aí posteriormente foi colocada na praça. Né? Isso, acredito, né, dizer que os monumentos, né, essa visão um pouco generalista, né, das possibilidades da arte pública, assim, as primeiras referências, né, eu quero dizer, geralmente apontam para esse lugar de algo que portanto, histórico, histórico no sentido realmente temporal, né, realmente que se alonga no tempo, né, e, de certa maneira, para falar para as gerações seguintes, né, sobre um passado lido, né, a partir de um determinado ponto de vista que é sobretudo ideológico, né, que são as composições dos diferentes povos, dos diferentes aspectos físicos, culturais, sociais e políticos que compõem a coletividade, né? Mas isso tudo para, né, nos colocar num ponto, né, nos localizar um pouco, e para a gente construir uma referência aqui ao longo dessa exposição, porque eu vou passar boa parte do resto do tempo falando de outros tipos de trabalhos artísticos, né, mais conectados a essa noção contemporânea. Né? A visão que eu tenho aqui, né, e eu ia mencionar, que seria as pessoas mais ligadas à pesquisa em arte contemporânea, acaba, a pesquisa e produção, inclusive, né, em arte contemporânea, a gente acaba olhando para a cidade não somente como um espaço físico, né,
obviamente, mas como um lugar ali atravessado de múltiplos fluxos, interações, intenções e agências mesmo, né? Ações de pessoas em suas diferentes posições, em suas diferentes motivações para a construção e produção desse espaço, né? Eu trago aqui, né, apenas uma visão geral do que é essa espécie de trialética, né, do Henri Lefebvre, na produção do espaço, onde ele coloca ali que o espaço social, portanto, o nosso espaço, né, que compreende as nossas dinâmicas de sociabilidade e também onde nós existimos, somos reconhecidos, interagimos, praticamos, né, o nosso cotidiano, ele é atravessado, né, por essas diferentes essas forças, né, que aqui ele resume nesses três pilares, né, que seriam as representações do espaço, os espaços de representação e a prática espacial. A arte, para o Lefebvre, estaria nos espaços de representação, que não são os espaços oficiais, não são os espaços que dependem da organização necessariamente lógica, né, tecnicista, que é mais própria dos urbanistas, dos arquitetos, do próprio poder, dos próprios poderes instituídos, né, políticos e tudo mais, mas ela mesmo assim, por canalizar boa parte das intenções e das vontades simbólicas, expressivas, ritualísticas, tal qual, por exemplo, a religião, né, o Lefebvre faz essa aproximação entre essas áreas, ela, por sua vez, consegue criar espaços, mesmo que temporários, mesmo que clandestinos, mesmo que fugidios, para produzir, então, o que entendemos quanto espaço. No outro tripé, segundo uma outra prática, né, estaria a prática espacial, que é, sobretudo, ali como nós habitamos, o corpo, sobretudo, habita e interage de uma maneira um pouco mais prática nos nossos fluxos cotidianos mesmo, né, nossa maneira de percorrer esse espaço, né. E as representações do espaço, como comentei, seriam essa visão um pouco mais tecnicista, né, portanto, né, já essa ideia do Lefebvre, que não é um pouco nova, né, e depois é continuada, estendida e, de certa maneira, elaborada, né, mais especificidades por outros autores, como o Michel de Certeau e o Marc Augé, que eu vou falar um pouco aqui, detalhadamente em seguida, isso para dizer, né, que é uma consideração de que a arte no espaço público ela está ligada também, né, a uma maneira de produzir, de materializar, né, de concretizar visões e intenções sobre esse espaço, né. Portanto, um olhar sobre ela é logo né, sobre essas expressões artísticas é logo um olhar para o espaço e o que como ele é modificado, vivido, produzido como um todo também, né? Nos ajuda a entender essas diferentes dinâmicas, né? A gente viu ali antes, né, um exemplo de um monumento, né, aqui em Curitiba. Eu queria viajar lá para Nova York, né, nos anos 80, só para trazer um exemplo, né, do que se tornou, de certa maneira, comum de ver, ou minimamente possível de acontecer, né, a partir dos anos 70, 80, sobretudo, e certamente com o passar do tempo foi se tornando cada vez mais comum, que foram as expressões de intervenções urbanas, né, na esteira ali das várias transformações ocorridas, não de maneira homogênea, não de maneira rápida, não de maneira concisa ou objetiva, por meio da arte contemporânea, né? E aqui cabe um parênteses, né, que nós, historiadores da arte, aqui não entendemos a arte contemporânea como um movimento, como um grupo, ou como, né, algo coeso ou necessariamente tão facilmente definível, né? Ela tem mais a ver com um famoso termo guarda-chuva, né, que abarca várias expressões, tanto temporalidades quanto modos de fazer, modos de interpretar, visões de mundo e por aí vai.
mas isso para entender, né, que estamos falando ali de expressões artísticas que costumam ser críticas, reflexivas, e no caso das intervenções urbanas, como essa que eu estou mostrando na imagem, do Richard Serra, costumam apontar ali para particularidades da vida social, né, desse espaço social, né, que é vivido no seu dia a dia e, inclusive, pode ir funcionar, né, de maneira contrária ao que geralmente um monumento funciona, né, em vez de ser, então, comemorativo, celebrativo de uma suposta identidade, né, demarcada ali por fatores como traços físicos, origens e tudo mais, ela mais perturbar, ela mais incomodar, ela mais, de certa maneira, fazer refletir sobre esse espaço de convivência de uma forma imprevista também, né? Esse trabalho, né, do Richard Serra, acho que a gente pode até ampliar a imagem, instalado então em 1981 em Nova York, que consistia numa, aqui a gente consegue perceber melhor a escala, inclusive, né, consistia numa grande placa de metal, de aço, né, o que a gente chama geralmente de aço cortem, que é aquele aço com aspecto enferrujado, ali de mais ou menos, eu não coloquei as dimensões, falha minha, né, mas tinha ali mais ou menos em torno de uns 8 a 10 metros de altura, né, não muito espessa, mas o suficiente para cortar essa praça no meio e formar uma espécie de barreira, né, como a gente vê nas imagens, né. Isso tudo, né, no aspecto formal, né, no aspecto da aparência, não é, material da coisa, que não é o foco entrar aqui, tinha muito a ver com, né, o que a gente chama em artes visuais de poética, né, enfim, os materiais típicos, né, os interesses típicos ali do Richard Serra, que costumava muito trabalhar com esse tipo de material. O que ele fez nessa proposta foi realmente criar uma espécie de dispositivo, uma espécie de elemento ali que interagisse com a vida desse lugar, né, a maneira comum ali de praticar esse espaço, né, como Lefebvre dizia, né, de interagir, de andar de lá para cá, dos percursos diários, da rotina e afins, né, de uma maneira, claro, que não era necessariamente confortável, né? Não era necessariamente até agradável, assim, pelas várias pessoas que, de repente, tinham que contornar esse espaço, contornar essa placa gigantesca ali, ou até perder um pouco de referência de direção para onde estava indo, né? Mas, enfim, a intenção dele estava justamente nesse caminho, né, de promover ali uma mudança prática, física, né, na vida das pessoas e não somente se tornar um elemento facilmente reconhecido, mas logo esquecido, né, o que talvez é o que aconteceria no caso de um monumento, né, caso fosse instalado aí um monumento comemorativo, mesmo sendo uma escultura modernista, mas enfim, um pouco mais previsível, né? Esse tipo de solução. Vale dizer que esse projeto do Richard Serra, ele foi financiado pelo próprio governo dos Estados Unidos, né? O Richard Serra participou desse trabalho numa espécie de edital público, né? Em que a GSA, que é a General Services Administration dos Estados Unidos, né? Que é uma espécie de, não exatamente uma instituição, eu acho, mas enfim, né, um órgão, um grupo ali da burocracia federal, enfim, que cuida, entre outras coisas, dos edifícios que pertencem ao governo federal, né? Serviços gerais, digamos assim, né? Esse mesmo órgão, enfim, era responsável, entre outras coisas, pela construção dos edifícios e a cada novo edifício construído se previa que uma porcentagem do orçamento fosse destinado a obras, aliás, a compra, de certa maneira, o financiamento, né, de projetos artísticos para que fossem utilizados ali numa espécie de decoração
desses edifícios, desses espaços aí ligados ao governo federal, né? Isso era um edital de ocorrência, não sei se era anual ou bienal, enfim, corrente, que então era ali disputado, né, pelos maiores artistas estadunidenses, né, e o Richard Serra, nesse momento, estava nesse hall de artistas. Ele, portanto, ganha esse edital, recebe por produzir esse trabalho em um valor bastante alto, e ele é instalado, então, né, numa praça que ficava ali frente a uma série de edifícios, enfim, que né, recebiam trabalhadores ali da burocracia federal dos Estados Unidos, né, em Nova York. Acontece que ela, 8 anos depois, aliás, poucos anos depois que foi instalada, né, de 1981, ela começa a incomodar muita gente, né, justamente por ela, de certa maneira, atrapalhar essa circulação habitual desse espaço, né, e começa a incomodar as pessoas que têm relevância institucional, né, e poder institucional suficiente para tirar essa instalação, né, essa intervenção, esse trabalho de arte daí. E é o que acontece, né? Começa-se uma grande batalha ali, até judicial, inclusive, entre o artista e enfim, pessoas influentes, né, dentro esse mesmo órgão federal que financiou o trabalho, né, a GSA, para que esse trabalho saia daí, porque estaria, né, por definições ali completamente ligadas, né, à acusação, digamos assim, estaria atrapalhando basicamente, né, a vida das pessoas nesse espaço. Aí o consenso que se chega ali, né, enfim, os acordos que se chegam, enfim, é que o trabalho seja removido e que possa ir para um outro lugar, né? Acaba que o artista daí, ele prefere destruir o trabalho, né, segundo ele próprio, pelo menos, do que instalar em outro lugar, porque, segundo ele, esse trabalho foi feito para essa praça, foi feito para estar aí, não faz sentido algum ele estar em outro lugar, portanto, o único destino correto, se não fosse aí, seria ele, né, ser, entre aspas, jogado no lixo, né, jogado fora. Vale até um parênteses aqui, né, esse tipo de trabalho artístico, né, que é feito para um lugar específico, né, dentro dessa visão, né, de que foi feito para isso, foi feito para esse lugar, foi feito para essas circunstâncias e não faz sentido existir fora daí, é o que a gente chama, né, na teoria das artes visuais, enfim, de um site específico, né, um trabalho site específico, né, de sítio específico, portanto, né, espaço específico, né, e era o que era, enfim, esse trabalho do Richard Serra, né. Tudo isso, né, só para localizar um pouco a gente aqui e nos equipar aqui, né, nos alimentar de algumas referências, de algumas demarcações, né, para entender o que a gente fala. Então, quando a gente está conversando sobre escultura contemporânea, sobre intervenção urbana, sobre arte contemporânea como um todo, né, uma arte que é espacial, né, ela existe num espaço, ela busca interagir com esse espaço, né, a gente entender um pouco as possibilidades disso, diferenciando daquilo que a gente geralmente pensa, né, estou sendo bem, né, realmente generalista aqui, explorando o senso comum, mas eu acho que podemos dizer que, geralmente, quando falamos em arte pública, falamos em arte no espaço público, é comum recorrermos mentalmente aos monumentos, né? E não falaremos disso aqui, falaremos de trabalhos de arte contemporânea, portanto. E para entender um pouco melhor o que seria, né, esses trabalhos espaciais contemporâneos, enfim, eu gosto muito, né, dessa referência aqui do Alberto Tassinari, um historiador, enfim, autor de livros de história da arte brasileira, enfim, que, né, faz essa diferenciação entre uma escultura que seria moderna, portanto presa no seu próprio espaço, que pode, né, significar os próprios monumentos em si, e a escultura contemporânea, esse trabalho espacial contemporâneo, né, onde a escultura ela perderia um espaço próprio, deixando ela à mercê do espaço do mundo em comum.
e é essa interação com o espaço do mundo em comum, né, que é o espaço de todos nós, o espaço que nós vivemos, né, o espaço da praça, onde passam as pessoas, onde está o ambulante, onde está o policial, onde estão as pessoas no trabalho, a rua, onde passam diversos carros e ônibus e todo tipo de automóvel, enfim, o espaço do mundo, né, o espaço onde todas as outras coisas que não são arte existem. Esse é talvez o principal diferencial aí, né, de certa maneira, se é possível chamar assim, entre o que seria uma arte não contemporânea, que veio antes, né, talvez, pode ser moderna, pode ser clássica, enfim, para o que a gente tipicamente chama de arte contemporânea ou escultura contemporânea, uma arte mais espacial contemporânea, né, onde estão entendidas ali as intervenções urbanas, onde estão entendidas as instalações, as performances também, enfim, todas as outras linguagens artísticas que lidam com o espaço, portanto, né. E quando a gente pensa em cidade, quando a gente pensa em arte na cidade, quando a gente pensa, né, em intervenções urbanas, todas essas possibilidades que se abrem nesse mundo em comum, né, essa pergunta sobre o que faz esses lugares, né, cada lugar, enfim, cada número de casa, cada praça, cada esquina, cada canto, cada lugar demarcado ali, oficialmente ou não, né, tem obviamente as suas características, né, e acaba sendo muito importante para artistas que lidam com o espaço da cidade entender especificamente essas características, né. Eu vou olhar aqui a partir de agora, né, para o trabalho ali de 4 trabalhos artísticos, né, mais ou menos em série, de artistas brasileiros que trabalhando em diferentes cidades brasileiras que nos mostram para essas diferentes interpretações, não só interpretações, mas também talvez possibilidades, né, de consideração sobre o que é um lugar, né, e como esse lugar pode ser produzido, né, ou minimamente compreendido, né, analisado, enfim, a partir desses trabalhos artísticos, né, que entendem as diferentes características desses lugares, né. Eu parto, portanto, né, de, um, de uma definição de lugar e de não lugar, né, portanto, o lugar e a sua ausência, né, mas o seu oposto, de certa maneira, não exatamente sua ausência, mas o seu oposto, que nos leva lá até o Marc Augé, né, o antropólogo, né, e seu famoso conceito do não lugar, né. Sobretudo, o que importa para a gente aqui é essa definição que ele faz, que se aproxima também muito da definição do Michel de Certeau, né, das características identitárias, relacionais e históricas dos lugares, né? Portanto, espaços que seriam demarcadores ali de uma espécie de pertencimento social, né? Sendo que o não lugar ele seria um espaço onde tudo isso está ausente de certa maneira, né? São exemplos bem talvez assim comuns, né? Não usar outra palavra que eu trago aqui, mas a gente pode considerar, por exemplo, um estádio de futebol tão famoso quanto o Maracanã, né, em que ele se altera, ele muda, ele se transforma, passa por reformas, inclusive, e continua sendo da mesma maneira, reconhecido como, eu quero dizer, reconhecido como tal, e um outro espaço como um, um ambiente de espera em um aeroporto, né? Esse paralelo é interessante, ele deixa as definições um pouco mais claras, porque um aspecto muito relevante ali para a ideia de não lugar para o Marc Augé é, sobretudo, a permanência ou impermanência, né? Onde um lugar, de fato, ele estaria marcado pela permanência, não de pessoas que vivem ali permanentemente, mas que ele é frequentado, ele é acessado, ele é vivido, e ali as histórias são construídas, ali né, os aspectos identitários, né, se constroem, portanto,
É, é ali onde, por exemplo, os flamenguistas recorrem, né, nos seus domingos ou nos suas noites ali durante a semana quando tem jogos e forma-se parte da sua identidade a ponto de ser, né, aí, no senso comum do futebol, né, ser chamado de uma espécie de casa, né, estádio. E, por outro lado, a gente tem ali espaços como aeroportos que são só espaços de passagem, né? Ninguém quer ficar ali. A gente está ali somente para esperar a hora de ir para outro lugar, né? A gente pode falar de um terminal de ônibus também, por exemplo, né? Ou ali um pedaço de calçada que você fica quando você tem que esperar um carro atravessar na sua frente, né? De certa maneira, para você poder passar para o outro lado da rua, né? Então, eu acho que quando o Alger fala especificamente assim, né, que usam lugares são a medida da época, medida quantificável que poderia tomar somando, mediante conversões de superfície, volume, distâncias, vias aéreas, ferroviárias, rodoviárias. Ele está falando sobretudo dos deslocamentos, dos fluxos ali de presença. E essa identificação, né, de lugares e não lugares e como que essas histórias se constroem, são construídas, né, é um tema de interesse, é um aspecto da pesquisa de muitos artistas que trabalham ou já trabalharam com o espaço público, né, numa medida em que não somente essas características elas conseguem ser percebidas, mas de certa maneira esse espaço ganhar um outro aspecto, ele fazer com que ele transicione ali de ser um lugar para ser um não lugar e vice-versa, dentro dessas definições teóricas, né. Eu trago aqui um primeiro exemplo, que é de um trabalho realizado no interior desse projeto Arte Cidade, que é uma espécie de exposição, uma grande exposição de intervenções urbanas realizada em São Paulo, em diferentes edições, a primeira sendo em 94, se eu não estou enganado aqui. Ah, e, mais especificamente, esse projeto artístico do artista Rubens Mano, né? Realizado ali, portanto, na edição Cidades e Seus Fluxos, do Arte Cidade, em 94, que ele chamou de Detetores de Ausências. Ele consistia ali, né, para a gente entender na prática, né, consistia ali em dois refletores de luz, né, instalados nos dois lados ali do viaduto do Chá, né, no Vale do Anhangabaú, sustentados ali por uma espécie de plataforma, né, construída só para eles. Eram refletores, não sei se refletores é a palavra certa, né, mas enfim, emitiam luz, né, refletores de uma potência muito grande, que ele emprestou, inclusive, da Força Aérea Brasileira, né, da FAB, então era um tipo de aparato usado para identificar aviões, né, que estavam no céu. Então, de uma potência muito forte, e ele instala ali, né, nesse, nos dois lados ali do viaduto, numa altura precisamente dialogando ali com o nível em que as pessoas passavam, né, pela calçada, né, do viaduto e os carros e tudo mais, né. Quando o Rubens Mano faz isso, seu interesse está, sobretudo, em dialogar com a escala das pessoas, né? Então, elas passavam em frente a esse feixe de luz super forte, né? Isso imediatamente criava uma sombra, né? Essa sombra, pela distância, pela escala, pela localização onde eles estavam, ela se projetava gigantesca, né? No horizonte ali do Vale do Anhangabaú à noite, obviamente, né? Então criava uma presença por meio da ausência, de certa maneira, que era uma sombra, né, gigante nessa paisagem urbana ali, dominada pelo fluxo intenso, né, de veículos e pessoas, né. Só que ela logo desaparecia, porque as pessoas estavam apenas de passagem, né? É por isso que elas
esse espaço. É por isso que elas estavam atravessando naquele momento, né? Então, o interesse do Rubens Mano logo com esse trabalho, que, né, nos deixa muito próximo de imaginar esse título, faz a gente pensar que ele está interessado nesse ato, nesse deslocamento que, por mais que seja realizado num espaço histórico, de fato, né, que é o Viaduto do Chá, que é o Vale do Engabaú, que é essa região da cidade de São Paulo, ele é um ato ali de deslocamento feito pela vontade de estar em outro lugar, né? O interesse ali não é aquele lugar de fato, mas o que está acontecendo nele, né? Portanto, se instaura ali, né, nesse ato de milhares e milhares de pessoas que vêm e vão, né, para as diferentes regiões e estão passando na frente desse refletor, se instala naquelas calçadas, né, naquelas avenidas, um não lugar de fato. E eu recorro aqui, né, à própria noção que o Michel de Certeau faz de lugar, que eu vejo como muito próximo ali à do Marc Augé, enfim, e nos aproxima também lá do pensamento do Gilles Lefebvre, lá no começo, né? Os três, a tríade francesa aqui, para a gente pensar em lugar e espaço. Essa noção de que caminhar é ter falta de lugar, né? Um processo indefinido de estar ausente à procura de um próprio, errância multiplicada e reunida pela cidade, faz dela uma imensa experiência social da privação de lugar. Então, esse ato que não é necessariamente, né, corriqueiro, né, o andar de lá para cá sem saber para onde está indo, mas, né, torna-se uma privação de lugar porque é manifestado pela vontade de imediatamente estar em outro lugar, né? E o Rubens Mano, de certa maneira, ao fazer esse gesto, ao fazer esse trabalho, não só detecta isso, né, como, como o nome do trabalho dele indica, como ele, de certa maneira, escancara essa possibilidade e, por breves momentos, de certa maneira, instaura ali uma experiência sensível, subjetiva, que transmuta aquele lugar para ser outra coisa. Não talvez um lugar de fato, mas, enfim, no mínimo, essa percepção sobre a própria existência, sobre a própria situação social, urbana, enfim, que existe ali naquele espaço, né? Portanto, aí um diálogo que eu identifico, né, com essas noções, essas barreiras fugidias ali, né, e certamente nem um pouco claramente definidas entre lugares e não lugares, enfim, e né, como os fluxos contemporâneos aí da cidade costumam tudo isso, né. Outro trabalho que eu queria mencionar que faz isso num outro sentido, em outro tempo, e aponta para outras possibilidades, né, que essas intervenções urbanas, chamamos de intervenções urbanas aqui porque são projetos temporários, né? Foram projetos efêmeros. Então, portanto, só intervenções. E aqui aponta também para um outro aspecto, né, que se torna possível com essas manifestações, que é a, um reconhecimento, uma demarcação, de certa forma, né, como o Sertor vai falar, de espaços, mesmo que seja no âmbito do sensível, mesmo que seja no âmbito da imaginação mesmo, né? O coletivo Poro realiza esse projeto, se não me engano, em 2013, né? Depois de ganhar um edital público nacional patrocinado pela Funarte, né? Fundação das Artes do Governo Federal, enfim. E além de realizar um projeto expositivo na Galeria da Funarte em Brasília, ele realiza também essas intervenções urbanas pela cidade de Brasília, né? Como a gente sabe, né, a cidade de Brasília ela é marcada, né, definida basicamente ali, pelo menos em boa parte dela, né, por setores, né, identificados lá desde as primeiras versões do plano diretor do Lúcio Costa, na criação da cidade, né, os setores ali de ministérios, hotelaria, comércios e tudo mais. Que, de certa maneira,
uma visão bem modernista, né, de construção do espaço urbano, ajuda ali a organizar, de certa maneira, né, a cidade, né, cada coisa no seu canto, cada coisa no seu lugar, né. O Poro, né, que tem uma prática artística que costuma sempre se conectar à cidade, aos espaços públicos, aos espaços de circulação e tentar perceber as particularidades de cada um desses lugares, como as pessoas vivem neles, o que acontece fora do planejado, como que os hábitos e as rotinas, né, aparecem nesses lugares. Ele começa a demarcar, de certa maneira, esses setores, né, fictícios da cidade e localizar eles por meio dessas placas que, ao serem instaladas, né, elas são feitas 100% inspiradas na própria identidade visual da cidade de Brasília, né, que possui placas semelhantes a essa, nessas cores, usando essa fonte, né. Um aspecto, inclusive, da cidade de Brasília que é muito próprio seu, né, tem uma identidade nos seus, né, mobiliários de comunicação, de informação, né, de sinalização, que é a palavra certa aqui, muito próprio, né, muito característico, né. E o Poro identifica isso, portanto, né, como uma espécie de um código da cidade mesmo, da sua comunicação urbana ali, visual, e se apropria desse elemento, né, para demarcar esses setores fictícios, né, como o setor da imaginação, o setor de protesto, o setor de respiro, o setor de gratuidade. Muitos deles feitos assim como exercício de imaginação, mas muitos deles também ligados a perceber como esses lugares de fato eram utilizados pelas pessoas no seu cotidiano, né? E daí eu recorro ao Sertor de novo, né, no que ele chama de operações de demarcação, né, para perceber como exercícios como esse, né, que fogem de certa maneira da organização tecnicista, urbanística, política ou burocrática, seja lá como a gente quer dizer, ou seja, aquilo que foge o plano diretor, ou foge o esperado, né, foge o permitido, às vezes até, né, pode também ser forte o suficiente, né, para formar um lugar específico, né, para formar um espaço que é relacionável, que é social, onde histórias acontecem, né, não somente pessoais, mas para, né, pessoas que habitam e convivem no mesmo espaço, né. Então, esses contratos narrativos, né, compilações de relatos, né, fragmentos tirados de histórias anteriores, bricolados num todo único, enfim, essa miscelânea de coisas que pode acontecer num espaço podem agir como uma espécie de operação de demarcação, né, fundar e articular espaços, né, como você já fala. Então, partindo, né, nesse caminho de análise aí, que é o que eu tento fazer aqui, é entender como esse exercício que o coletivo Poro faz, ele identificando, né, como esses espaços são usados, ele nos ajuda a entender como, né, lugares podem ser formados mesmo que não estejam previstos de maneira oficial, digamos assim, né. E pulando para um outro exemplo agora, né, que vai para um outro caminho, eu gostaria de chamar atenção aqui para um trabalho no escopo do projeto Escultura Pública de 92, né, um projeto coletivo de 7 artistas, né, e um curador, no caso, né, de 6 artistas, peço desculpas, e um curador, 7 pessoas, realizado em Curitiba, e que é o mais antigo que a gente vai olhar hoje, né. Foi um projeto
por mais que se chamava escultura pública, um projeto de intervenções urbanas, na verdade. No escopo desse projeto, né, as duas esculturas que a gente vê aqui na imagem são realizadas, né, as duas da artista Eliane Prolich, sendo o canto 2, que é essa da esquerda, e canto 1, essa da direita. Né. A da esquerda, canto 1, é uma estrutura bastante grande, né, tinha em torno ali de uns 3 metros de altura total, né, um corpo de metal, como se fosse uma série de triângulos, né, atravessados e que se uniam no centro por algumas das suas extremidades ali e tinham essa espécie de fresta, né, que permitia ver através, feito em ascortem, né, que é esse aço de espectro enferrujado, e a canto 1, que é a da direita, que era essa espécie de corpo oco, a gente pode dizer, né, geométrico, uma estrutura geométrica mais ou menos oca aí, aberta, né, por um de seus lados, com essa passarela, onde as pessoas podiam andar por cima, entrar dentro dela, enfim. Né. Realmente tinha um aspecto de um canto, né, como o próprio nome chamava. Né. Na poética da artista Eliane Prolich, né, na sua maneira de trabalhar, nos seus interesses, né, nesse momento, tem aí uma vontade, né, primeiro, de praticar aquilo que naquele momento era comum, era habitual na sua produção artística, que é esse interesse por formas geométricas, estruturas com arestas, geralmente por meio de materiais ali que puxavam para algum tipo de metal, né, geralmente num diálogo bem interessante ali com o neoconcretismo brasileiro, né, lá dos anos 60, mas também, no escopo desse projeto, uma vontade de interagir de alguma forma com um aspecto muito próprio da história de Curitiba, que é a sua relação com as ruas, e não as ruas no sentido bem realmente específico, né? Bem objetivo. Ruas como esses fluxos viários, esses fluxos onde passam carros, ônibus e todo tipo de coisas com rodas e motores, né, basicamente. Né? E não só isso, mas também a velocidade, né, como ela fala. Curitiba tem um histórico aí de urbanismo, de organização urbana, né, de representações do espaço, como diria o Lefebvre, muito marcado, conhecido, né, e tudo mais. E no centro de todas essas transformações, esse histórico de desenvolvimento urbano, no centro do plano diretor, lá dos anos 60, né, aplicado pelo arquiteto e urbanista Jaime Lerner, né, que ficou muito, de certa maneira, celebrado ali, marcado, né, nos anos 70 até os anos 90, essas transformações urbanas tinham no sistema viário, na organização dos fluxos urbanos, das vias e do que passaria nelas e qual seria a velocidade e o que se construiria em torno dessas vias, enfim, toda essa dinâmica que envolvia veículos, quais tipos de veículos e no que se concentraria de população em torno dessas vias, tudo isso se tornou o principal aspecto dessa transformação urbana de Curitiba ao longo de umas 3 décadas, praticamente. Quem já visitou Curitiba lembra que, talvez saiba, né, dos ônibus grandes, né, de 3 vagões, né, que são vermelhos, carregam um monte de gente, andam rápido, a gente chama de ligeirões por aqui, né, que circulam em vias próprias, específicas para eles, né, o sistema BRT. Isso estabelecido no plano diretor dos anos 60, aplicado a partir dos anos 70, que seriam as estruturas construídas no entorno dessas vias, que estavam ligadas ao transporte público, que levavam uma quantidade maior de pessoas em fluxo mais rápido, né, estava se estabelecido aí que seriam no entorno dessas vias, né, que o maior adensamento populacional iria se concentrar e seria por meio dessas vias, né, de um transporte público rápido
e mais denso na sua população, na sua participação pública ali, né, enfim, que a cidade, de certa maneira, seria percorrida, né, porque a ideia era concentrar, né, o fluxo das circulações por essas vias, né, por meio de um transporte rápido, né. O que começa a acontecer a partir dos anos 90, como essa entrevista da Eliane Prodi que nos ajuda a localizar, é que ao longo desses anos, sobretudo a partir do final dos anos 80, começo de 90, a cidade começa a ter uma espécie de exaustão, né, de falha, de perda, né, desse sistema público de transporte que começa a falir de uma certa maneira, né, na sua eficiência, e a cidade se vê novamente na necessidade de alimentar de alguma maneira um transporte que seja eficiente, rápido, né, e pode, de certa maneira, conquistar as pessoas. Isso depois, claro, de um crescimento populacional e geográfico, né, que era, de certa maneira, nem tão bem previsto lá nos anos 70. E é nesse escopo, né, que surgem esses ônibus que são chamados de ligeirinhos, como o artista comenta aqui, né? Eu gostaria muito de ter uma foto disso, foi uma falha minha, não foi aqui, mas são esses ônibus que circulam numa velocidade extremamente alta para o seu tipo de utilização, levam uma quantidade alta de pessoas e podem circular em vias, de certa maneira, comuns, não mais as próprias. Então, circulam com outros carros e em vias que também são feitas para as pessoas, né? Isso tudo acontecendo, né, num histórico ali de político, né, da cidade, né, marcando ali boa parte dos debates da época, fazendo carreiras políticas, né, ao longo das diversas décadas. E o que interessa para a artista nesse momento, né, em 1992, é perceber como a cidade, de certa maneira, uma cidade que antes parecia ser tão própria, né, a uma circulação, algumas regiões dela, claro, né, a uma, de certa maneira, reunião, uma fruição ali um pouco mais de baixa velocidade, né, como ela se tornando cada vez mais marcada pela velocidade, pelo atravessamento, um aspecto muito comum, né, muito reconhecido ali a partir dos anos 90, 2000, né, essa característica de um certo automatismo, né, no cotidiano das cidades, né. Então, ela manifesta tudo isso por meio desses cantos, né, esses dois que seriam realmente como cantos urbanos, onde a ideia seria essa interação direta com o corpo, e instaurando ali um lugar que, obviamente, não existia, mas que fosse, de certa maneira, acolhedor, até certo ponto, né? Como ela diz, interessava-me pensar a escultura e sua dimensão corpórea e matérica frente a essa imagem de bom funcionamento do trânsito e do ir e vir, as vias rápidas que a demarcam e a proliferação de equipamentos urbanísticos. Então, numa espécie de resposta, né, a esse aspecto da cidade que não é feita mais para o corpo humano, né, enfim, e a parada o aproveitamento dos lugares, ela é feita para, enfim, os veículos circularem, né, em maior velocidade, ela instala essa estrutura que busca interagir com essa dimensão do corpo, né. Aí tem um acontecimento que mostra como os lugares não são somente esses espaços urbanos marcados por história, os não lugares aqueles onde o fluxo incessante da cidade corre, né? Acontece um grande acontecimento aqui, bastante trágico, né? Que é uma das esculturas produzidas pela artistas é atropelada, né? Por um caminhão em alta velocidade que fura um sinal vermelho, né? E havia uma pessoa, né? Um guardador de carros ou uma pessoa em situação de rua, né? As fontes não são muito precisas
nesse sentido, mas ela acaba morrendo esmagada, portanto, por esse carro e por esse corpo da escultura, né? E o que se prossegue em seguida é uma ação do prefeito, à época, né, então o chamado Rafael Greca, que promove uma espécie de cruzada ali, né, contra a outras esculturas localizadas em espaços públicos, mas que atinge quase que exclusivamente a outra escultura da artista, né, o outro canto dela, né, ao ponto em que ele busca remover essa escultura, é, sem saber exatamente para onde levar, sem saber exatamente como fazer, porque era um corpo de metal que pesava toneladas, acaba estragando essa escultura, né, escultura que foi instalada de maneira, claro, autorizada antes, e agora estava sendo removida de maneira quase que unilateral, né, a partir da vontade desse agente público. A artista, então, processo foi feito por conta, sobretudo, do dano à escultura, né, retirada de maneira imprópria, e ela vence, né, acaba vencendo esse processo e a escultura depois acaba sendo restaurada e transferida para o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, MACUSP, na época dirigido pelo Aguinaldo Farias, que, enfim, tinha uma relação muito próxima da artista. Mas isso é uma história ligada a esse trabalho que mostra essas diferentes dinâmicas, né, que estão ali em interação não só na formação disso que a gente está chamando aqui de lugares e não lugares, mas realmente do próprio como o espaço público é aproveitado, é percorrido, é vivido, né? E aqui, então, a gente vê esse trabalho da artista interagindo com essas dinâmicas de instalação de um não lugar, né? Ela instala essas esculturas em ilhas de calçadas, restos de calçada, realmente aqueles tipos de espaços urbanos que parece que sobram, né, das outras transformações urbanas, né, onde as ruas fortam e de repente ficou um espacinho ali que se faz um montinho de calçada para que as pessoas, né, parem antes de atravessar a rua, enfim. Ela instala nesses espaços e coloca, né, uma espécie de intenção ali poética para que essas estruturas interajam com o corpo e funcionem como cantos, né? Então, uma demarcação de um lugar que interage e que, ao mesmo tempo, está dialogando com todo esse universo histórico da cidade, né? Tem essas múltiplas camadas. E que, por sua vez, se tornam depois lugares de disputa, né? De permanência e de ação ali de diferentes forças, né? Por fim, eu trago aqui, claro, muito mais do que respostas, né? Algumas reflexões para a gente pensar, né, como que os nossos lugares de convívio coletivo, né, os nossos lugares de socialização, uma, não somente socialização, não somente, né, de caminhada, mas também os espaços que, de certa maneira, estão ligados às nossas histórias, né, individuais ou coletivas, enfim, né, como que eles são produzidos, né, e, né, em toda essa dinâmica, dentro dessa dúvida, né, quais as dinâmicas, né, a arte em si é capaz de revelar, né. A gente vê que, de certa maneira, essa pergunta, claro, não está aqui para ser respondida, porque não é uma pergunta tão simples também, mas por meio dessas leituras, né, de obra, olhando para esses trabalhos que a gente viu aqui, a gente consegue identificar, né, que são esses lugares da ausência ou da permanência daquilo que não necessariamente se vê, né? É um lugar sensível realmente daquilo que não passa pela objetividade, não passa pela definição, pelo plano, por aquilo que surge simplesmente por meio de ordens, mas aquilo que
conecta pessoas a espaços sem necessariamente ter uma finalidade, né? Mas que existe, apesar de tudo, e tem um sentido do porquê existe, né? E congrega pessoas e vidas, enfim, histórias a serem conectadas a lugares específicos, né? E, por fim, eu acho que eu termino por aqui com essa pergunta, com essa reflexão, né? Convido todos a, enfim, acessar aqui a revista Cordes, né? As suas edições, acompanhar as publicações. Enfim, fico disponível também para, para contatos futuros, quem se interessar. E, novamente, agradeço aqui ao professor Francisco pelo convite, né? Então, muito obrigado e fiquem bem. Muito bem, professor Renan. Foi muito interessante a sua palestra. E eu anotei aqui duas perguntas para lhe fazer. Aqui em São Paulo, na atual gestão do prefeito, que foi reeleito, Ricardo Nunes, a gente, a gente percebe nitidamente que houve um avanço do mercado imobiliário na cidade. Hum, Existem até algumas regras interessantes, né? O plano diretor permite que se construa prédios até tal altura, mas uhum. se fizer isso ou aquilo, pode transgredir a lei aumentando mais 2 ou 3 andares. Chamado potencial construtivo, né? Isso. E aí também percebe-se na região que eu moro, né, que é aqui na região Uhum, do Butantã, assim, a quantidade de prédios, de apartamentos, né, cada uhum, vez mais estupidamente crescendo. Quando a gente uhum, pensa que, bom, está terminando um, já começaram dois. E aí eu fico pensando, onde é que tem tantas pessoas com tanto dinheiro para comprar os apartamentos? Porque também não é só na região que eu moro. Às vezes eu ando para lá e para cá na cidade, a cidade de São Paulo é gigante, e a gente só vê as pessoas falando, estão construindo prédios e mais prédios e mais prédios. E também agora eu descobri que tem os prédios sem garagem, né? Que todo mundo uhum. diz que o jovem de hoje não quer saber de carro, mas eu não sei, só tem carro na rua. E Sim. também há uma outra questão, aí, bom, aonde eu tenho carro e eu quero comprar este apartamento porque ele é próximo da onde eu trabalho, mas eu tenho que deixar o carro na rua ou pagar uma fortuna no estacionamento privado. Uhum, Eu lhe pergunto, por que o mercado imobiliário, eu não sei se em outros, se é em Curitiba, é tão poderoso como aqui em São Paulo, mas aqui em São Paulo é poderosíssimo. Faz como bem entende. E a gente vê que existem certas mobilizações sociais para manter alguns lugares assim mais antigos, né, as casas mais antigas, e elas vão ser destruídas, não conseguem, né? A uhum, cidade do futuro, ela vai ser menos humana? E a segunda pergunta que eu quero lhe fazer tem a ver com a cidade de Curitiba. uhum, Eu já estive aí em Curitiba umas 2, 3 vezes. A uhum, primeira vez eu cheguei a ficar uma semana, isso foi já faz um tempinho, 1986, 85, 1985. faz um tempinho. Gostei demais da cidade. Uhum. Todo mundo pensou, aliás, eu pensava, nossa, como será o trânsito da cidade? Mas era uma maravilha, era uma maravilha. Sim. E, mas recentemente eu andei vendo uma outra reportagem e parece que a cidade de Curitiba já não é mais assim, essa cidade tão maravilhosa do ponto de vista de transporte, Uhum. mobilidade e humanidade. É verdade Sim, ou não é verdade? sim. É. Eu acho que eu vou começar pela tua última pergunta, que daí me faz ajudar a pensar na primeira. Eu diria que sim, é verdade. Curitiba tem esse histórico aí de desenvolvimento urbano, né, que eu até abordei bem brevemente aqui ao falar do trabalho da Eliane Prolic.
muito marcado, né, pela atuação ali do urbanismo local, né? Desde os anos 1960, a cidade trabalha na aprovação e depois implementação de um plano diretor criado por esse órgão local, que depois assume a prefeitura, né? Com o Jaime Lerner, em 72, se eu não me engano. E vamos dizer assim, essa linha política, né? Que envolve Jaime Lerner e depois o prefeito chamado Saul Raiz, acaba tendo ali 12 anos ininterruptos, muito graças ao fato de que ambos faziam parte da ARENA, né? Na época o partido da ditadura militar, para a aplicação desse plano diretor, né? E isso faz com que a cidade ganhe ali uma perspectiva de continuidade, né? Política mesmo, que permite com que as ideias sejam aplicadas ali de maneira a ninguém querer interromper. Nos anos 80, mais ou menos na época que você veio para cá nessa primeira vez, ocorrem ali alguns partidos, enfim, de oposição, né, ganham um espaço um pouco maior, principalmente o MDB, o senhor Roberto Requião, né, que depois vira senador, depois vira político, né, pelo estado, acaba sendo prefeito também, mas isso não se altera muito bem. Tanto não se altera muito esse aspecto, né, muito ligado, marcado pelo urbanismo, de certa maneira. E em 1988, 89, o Jaime Lerner novamente então volta para o seu terceiro mandato, né, e daí ele institui uma série de outras modificações que depois levam, né, ali a instauração dos ônibus ligeirinhos, das estações tubos, que foi algumas coisas que a gente abordou aqui hoje. Mas isso para dizer que a cidade teve ali um certo sucesso, né, relativo ali ao longo de várias décadas, muito marcada por essas atuações políticas, mas também, né, marcadas por dois aspectos que acontecem em tempos diferentes. No momento de implantação desse plano diretor, que de fato é bem sucedido, que de fato faz mudanças que acho que nenhuma cidade conseguiu fazer, assim, né? Isso quem diz é o professor Denison de Oliveira, que é da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de História aqui, professor. Tem um livro chamado Curitiba e o Mito da Cidade Modelo, onde ele identifica, sobretudo, ok, ocorreu aqui um grande movimento urbanístico, né? Ele até comenta que é a única capital do Brasil que conseguiu implementar um plano diretor realmente de cabo a rabo, assim, né? E criar e fazer isso uma coisa realmente tão ampla. Mas isso só aconteceu pelo fato de que setores muito relevantes dentro dessa visão urbanística fossem contemplados. Entre eles, o setor de transporte público, as empresas de transporte público, né, que tiveram inúmeras facilidades ali para atuar, e o mercado imobiliário, né. O professor Denison comenta como havia uma atuação muito próxima do mercado imobiliário e todas as transformações urbanas ali da cidade, num ponto em que esse mercado conseguia saber, em muitos casos, de antemão, quando que uma certa região da cidade seria beneficiada por serviços públicos, ou seja, redes de ônibus e outras coisas. Uhum. Né? E isso, claro, faz com que um preço de um terreno valorize muito, e muito, né? E chame pessoas quando isso acontece. Né? Dá para pegar o exemplo de São Paulo, uma quadra que vai receber uma estação de metrô, por exemplo. Né? Isso vai fazer o preço do metro quadrado ali aumentar bastante. Então, esse tipo de parceria, né, não muito ética, né, é uma coisa que aparentemente marcou alguns episódios aqui da cidade de Curitiba.
Mas agora, e daí e ao mesmo tempo, na verdade, assim, né, é o segundo aspecto, a cidade fez ali nos anos 80 e 90, uma campanha não, né, porque campanha dá a entender que é algo pequeno, mas foram anos, né, de campanha de marketing político, né, de marketing urbano, né, de aparecer em jornais, em capas de revistas nacionais como a cidade da maior qualidade de vida, né, a capital de primeiro mundo, capital da sustentabilidade, né? Isso era um exercício ativo da prefeitura mesmo, né, nessa venda da cidade, né, como uma cidade muito boa de se viver, né? O prefeito aparecia dando entrevistas em jornais, né, falando como que, num aspecto bastante romântico mesmo, né, desse cara Uhum. genial, né? Inclusive, uma anedota, né, assim, supostamente é verdade, né, não sei, mas recentemente saiu aquele filme do Francis Ford Coppola, né, chamado Megalópolis, que eu Uhum. particularmente não gostei. Mas o filme fala sobre basicamente tipo um arquiteto urbanista, né, uma coisa bem fantasiosa assim. E diz o Francis Ford Coppola que para fazer esse personagem ele se inspirou em Jaime Lerner, que foi Ah, o prefeito de Curitiba nesse período, né, em que interessante. ele esteve próximo à cidade, né? E a ideia de Jaime Lerner nos anos 70, né, do plano diretor e até depois, era uma cidade mais humanista, né? Como você talvez percebeu um pouco quando veio, né, uma coisa organizada e mais próxima às pessoas e tal. A cidade, então, buscou vender essa imagem também, né? E até sobre isso eu recomendo o trabalho da professora Fernanda Esther Sanches Garcia, que trabalha hoje, se não me engano, na Federal Fluminense, mas em que boa parte da pesquisa dela, né, tese de doutorado e vários artigos são sobre o marketing urbano, marketing territorial, né, marketing praticamente geográfico, né, ligado ali a Curitiba e Paraná. Então, acontece que ao longo dos anos, né, a gente vê que a cidade, ela de certa maneira perde a mão, né, na sua organização, né? Ela, ao longo de várias décadas, ela conseguiu fazer, né, ações ali bem-sucedidas, algumas polêmicas, né, e muitas vezes mediadas ali pelo poder e influência político, né, apoiado pelos partidos, pelo partido da ditadura militar de início, mas de certa maneira muitas soluções que deram certo. Acontece que essas soluções acabaram se tornando datadas. Uma cidade que ali nos anos 70 tinha mais ou menos em média, onde como nasceu, né, aplicado esse plano diretor que se tornou base do que é hoje, a cidade tinha menos que 500 mil habitantes, né? Hoje ela tem 2 milhões, quase, né? Hum. Então, um transporte público que é um dos mais, hoje, né, que é um dos mais caros entre as capitais brasileiras, acho que é o segundo ou terceiro mais caro, né? Uhum. E, de certa maneira, não se conseguiu, não sei por quê, não sei se por, não sei por quê, né? Não se conseguiu fazer com que o que funcionou numa época fosse repensado para continuar funcionando em tempos futuros, né? Hoje a gente vê o transporte público sendo cada vez menos utilizado. A cidade, daquele plano diretor dos anos 70, foi pensada em torno do transporte público, né? A lei É. de uso de solo, que é isso que você comentou, né? Os prédios mais altos só podem ficar numa região da cidade, né? Os prédios mais baixos, nos bairros, às vezes tem que ficar nos bairros, né? Os prédios mais altos recebiam, né, a ideia é que eles ficassem justamente ao redor das vias dos ônibus expressos, né, dos BRTs, né. Então a cidade foi pensada em torno disso, né, em torno de um transporte público eficiente que de certa maneira não funciona mais, porque ele é cada vez menos utilizado, cada vez mais caro, cada vez, né, enfim. Ah, então sim, esse aspecto da Curitiba, né, essa capital, né, de primeiro mundo, como falavam nos anos 90, né, hoje trabalha com uma realidade bem diferente.
claro, tem aspectos, né, se for fazer um comparativo ali com dados de outras capitais, ainda assim tem aspectos bastante positivos, mas essa imagem, né, já não é, com certeza já tem que ser diferente, já, essa imagem meio publicitária, né? Mas é Em uma imagem relação, que eu percebo que ainda existe no eu imaginário acho que popular aqui em São Paulo, pelo menos. É tudo bem que comparar 2 milhões com 12 milhões aqui em São Paulo é tem muito como, mais complexo, né? não tem Mas como. ainda persiste essa imagem, né? A publicidade deu certo. Eu imagino que ainda assim, e até porque essa publicidade continua até hoje, né? Assim, guardadas as proporções, ainda continua assim, mas mudou bastante, assim. E em relação à tua segunda pergunta, poxa, é complicado, né? Porque ao mesmo tempo não são só. A gente passa por uma virtualização da vida, né? Cada vez mais constante, uma particularização da vida, né? No sentido de pessoas cada vez mais sem tempo para socializar ou para existir em ambientes coletivos, né? E cidades cada vez mais cheias e mais perigosas, né? Enfim. Ao mesmo tempo, a gente acompanha, né, um movimento ali enfim, nunca é, nunca é, nunca pode ser tomado como um exemplo universal, né, quando a gente pega ali as capitais da Europa Ocidental, né, é um mundo bem diferente do nosso, né, graças ao nosso, mas muito diferente do nosso. É verdade. Mas, assim, a gente vê essas capitais ali fechando a circulação dos seus centros históricos, né, para que carros não passem mais, né, então eu acho que sim, talvez estejam se tornando menos humanos, mas no sentido de que talvez contra a nossa vontade em muitos aspectos, né? Acho que, de certa maneira, as dinâmicas da vida e as inteligências artificiais e as taxas de juros e tudo mais fazem com que a gente se afaste um pouco, né, da nossa vida coletiva, né? A vida na cidade, a vida no espaço público. Mas eu acho que a gente ainda tenta buscar algumas soluções possíveis para isso, né? Nem que seja, às vezes, poxa, sair para caminhar com meu cachorro, encontrar um amigo sem querer tomar um café na rua, né? Tem que Sim. achar o prazer nessas pequenas situações, né? Mas a gente, enfim, tem ainda alguns movimentos, né? Que buscam tornar a cidade um pouco mais acessíveis, né? Aqui, pelo menos pro nosso lado aqui, né? Curitiba, no caso, a gente vê volta e meia pautas ali como, enfim, vamos priorizar ciclovias, vamos fechar algumas ruas, vamos limitar a velocidade de algumas ruas, vamos fechar essa rua aos fins de semana para que ela seja aproveitada só pelas pessoas e não pelos carros. Volta e meia surgem algumas práticas, algumas ações, assim, inclusive. Então, eu vejo que isso ainda tem um pouco de espaço, ainda, essas vontades, né? Aí em São Paulo, né, com as últimas gestões, não sei se dá para falar muito nisso, eu realmente não sei, porque eu não acompanho muito, né, a política local daí, mas, enfim, ainda tem um pouquinho aí o que dá para trabalhar, eu acho, né? Se a gente quiser, talvez. Ok. E rapidamente, não sei se você assistiu o Brutalista, o Ah, filme, é, mas assim, bem rapidamente, para a gente não passar muito mais do tempo que passou, tranquilo. qual a sua opinião sobre o filme, sobre esse esse movimento ou estilo, eu não sei como chamar, né? E Ah, eu particularmente fiquei assim desapontado com o filme depois que eu descobri que ali era tudo ficcional, né? Aquele arquiteto não existia, nada. Eu não sei se é pelo meu lado historiador ficou decepcionado, mas eu esperava um pouco mais do filme, né? Mas eu queria saber sim, a sua opinião, já que você é do ramo assim da arquitetura, das artes, da história da arte. legal. É um filme bonito, né? Poxa, um filme enorme, ainda bem, e gigante, né? Ainda bem que tem intervalo no meio, né? No cinema, pelo Sim, menos. Eu acabei lendo depois também alguns reviews aí que supostamente era aquele filme daquele tipo de filme que não pensa exatamente no personagem real, mas que
faz com que um personagem só, de certa maneira, personifique todo um grupo de pessoas, um movimento mais amplo, né? Uma visão de mundo e tudo mais. Uhum. E vi algumas críticas nesse sentido, e sim, por pessoas do ramo, né? Eu não sou tão ligado ali à história da arquitetura especificamente, mas é um filme muito, muito bonito, visualmente bonito. Acho que é feito principalmente para isso, né? Para ser visualmente Sim, impactante, tal qual os edifícios sim. brutalistas, né? Quando a gente fala em brutalismo, a gente pensa lá numa arquitetura soviética, num monumento soviético gigantesco, assim, né? Eu penso nisso, pelo É, menos. Do leste europeu, uma coisa imponente, assim. Que, claro, é entendido ali todo do movimento modernista, né? De uma visão muito ligada a formas, a funcionalidade das formas também, né? Mais do que a estética e tal. Gostei do filme, sobretudo nesse aspecto visual, assim, de fotografia, né? De direção de arte. A história, não, né? Achei ok, mas acho que eu gostei, né? O desenvolvimento do personagem e tudo, mas visualmente interessante, impactante, tal qual o movimento, né? Só que acho que é igual o movimento não serve mais para hoje, né? Sobretudo porque não é nada sustentável, né? Cimento é uma das coisas mais antissustentáveis que existe, né? sim. O próprio filme talvez é um pouco deslocado, né? Porque quase 4 horas É, e, pô, fica difícil assistir também. é. Mas me deu Demorou. um pouco de agonia. Deu um pouco de agonia. Mas é bom. Professor, eu vi no seu slide que você colocou um último slide que você não apresentou, que era da revista Cortes. Você Pois é. poderia pôr? Ou se você tirou? Cla- Claro, não posso colocar, só porque eu estava demorando um pouco, estava longo. Daí, mas eu já deixo aqui, Não. né? Eu não quis demorar mais, mas eu deixo aqui, sim, com certeza. Eu faço esse convite novamente, né, para acessar a revista. Enfim, eu trago aqui a página do artigo de onde eu extraí boa parte, né, dessas análises, dessas ideias, né, que o artigo que eu comentei lá no início da palestra, Sim. escrito com a professora Tânia Bloomfield, aqui da Universidade Federal do Paraná também. Né, enfim, reforço aí o Então, se convite alguém para. quiser aprofundar mais, tiver bibliografia, leia o seu artigo, que vai substanciar a sua palestra. Perfeito, é isso mesmo. Ok. Então, professor, muito obrigado. Eu que Sua agradeço. palestra muito esclarecedora, assim, mostrando um ângulo de que a gente não está acostumado, né? Aqui, Imagino. a cidade, inclusive com a própria Tentei, cidade. tentei localizar algumas coisas para É, puxar mas também assim, para os dois campos ali. isso, mas o que você falou serve para qualquer cidade, especialmente de média para grande, né? Eu não É, sei se é, para cidades pequenas como seria. um pouco mais Mas, difícil. Né? é. Então, mais queremos agradecer muito e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima. E na próxima palestra, nós iremos tratar de um outro assunto muito interessante para você que acompanha aqui o nosso canal Revista Cortes. Até o nosso próximo encontro.